cenário de muita turbulência, né? Preocupações com os impactos sociais, econômicos que a própria Covid-19 traz com ela. E tudo isso tem uma questão que nos assombra sobre a nossa própria sobrevivência, né? E muitas notícias vão surgindo. As pessoas muitas vezes têm utilizado, e é impressionante isso, aplicativos de mensagens e redes sociais como fonte de informação. E aí vira uma confusão de uma doença que é nova, uma doença que já tem tratamento, as pessoas estão tratando, mas estamos descobrindo, né? A gente começou a descobrir, a tratar a doença. Mas muita gente ainda caindo nas chamadas fake news. E uma questão que a gente sempre fala da nova realidade é essa questão ética, né, mesmo, em relação ao que é divulgado. E é sobre conduta ética em tempos de pandemia que a gente conversa agora com Alessandro Timbó, jornalista, advogado, mestre em Direito Médico e Bioética, que conversa com a gente no comecinho da tarde desta quinta-feira. Alessandro Timbó, muito bom tê-lo aqui conosco, a gente agradece a disponibilidade de falar com a gente. Eu desejo uma ótima tarde para você e eu quero começar perguntando justamente sobre a politização no combate ao vírus. Eu falei tanto de fake news aqui e muitas vezes elas surgem pela politização. A gente está no momento que se você é a favor de um medicamento, você é rotulado como de um lado político. Se você é contra, rotulado de outro lado político. Enfim, e muitas vezes as pessoas têm ouvido mais políticos do que médicos, o que é muito perigoso. Como é que você avalia esse momento que a gente está passando, principalmente em relação à politização da pandemia, dos medicamentos, das vacinas e de tudo que cerca a Covid-19 nesses anos tão conturbados que a gente está vivendo? Muito bom tê-lo aqui conosco, uma ótima tarde. Fernando, boa tarde para você, para todos os ouvintes da Rádio Sociedade, toda a turma de Feira de Santana, essa cidade que eu tanto adoro, tanto admiro. Queria mandar um abraço também especial para meu querido Frei Jorge, que foi meu professor na Universidade Católica, na Faculdade de Direito. E essa questão, Fernando, é extremamente importante. Eu acho que do ponto de vista coletivo, o grande problema que o Brasil enfrenta é realmente essa questão da politização dos eventuais tratamentos da pandemia, envolvendo a Covid-19 durante a pandemia, e a falta de lida política adequada desse tema e as inúmeras infrações éticas que vêm acontecendo. E aí eu já queria pedir aqui, vênia, como a gente diz no juridiquês, né, pedir desculpa, mas eu vejo como grande protagonista infelizmente desse quadro o próprio Conselho Federal de Medicina, que não tomou as rédeas desde o início da pandemia no que tange a divulgação dos assuntos médicos. E por que eu trato disso, Fernando? Porque a manifestação pública de um profissional de saúde e sobretudo do médico, a gente está falando aqui especificamente dos médicos, elas encontram vedações porque o bem jurídico envolvido na prestação médica, que é a saúde das pessoas, ele é muito caro, né? Ele é um bem jurídico muito importante. Então o médico não pode ir para a rede social, não pode ir para uma rádio, para as mídias tradicionais, televisão, no jornal, e tratar de determinados tratamentos, determinadas terapêuticas que ainda não têm comprovação científica. Isso é ilícito ético, está lá no artigo 113 do próprio Código de Ética Médica, né? Não é possível fazer um anúncio de uma medicação a qual não tenha tido tratamento reconhecido ainda por autoridade competente médica. Você só pode tratar disso em eventos científicos, num congresso, onde só tenha médico, mas para o público leigo não pode. E esse dispositivo também é reforçado por lei ordinária, que na verdade é o Decreto-Lei 4113 de 1942, que foi recepcionado pela Constituição de 88, e que diz lá logo no artigo 1º, no inciso 1, inciso 9, a mesma coisa, que olha, enquanto um tratamento não tiver sido comprovado em sua eficácia, ele não pode ser anunciado. E aí quando a gente veio no meio da pandemia várias coisas, né? Imunoterapia, ozonioterapia, a cloroquina, a ivermectina, todas essas medicações e procedimentos, por si só, elas não trazem benefício aos pacientes. E mesmo que um dia, vamos lá, por suposição,
Vamos supor que um belo dia fique evidenciado que a ivermectina funciona, o que no momento não funciona. Os estudos dizem que tanto a cloroquina quanto a ivermectina ela não funcionam. Mas mesmo quando havia uma dúvida em relação à eficácia ou não, porque ambas as medicações tiveram eficácia comprovada in vitro, no laboratório, não em vivo no paciente, e aí tem uma grande distância, boa parte das medicações que in vitro funcionam, em vivo não funciona. Mas naquele momento, ainda mais sendo uma pandemia, um estado de necessidade coletivo, todo mundo quer informação sobre a Covid, em meu sentir, criminosa essa divulgação. Porque no Código Penal, Fernando, tem um artigo chamado 282, o exercício ilegal da medicina, que diz que o médico que exercer a medicina, no final da cabeça do artigo diz assim, para além daquilo que a lei determine, e no caso a gente tem o Decreto-Lei 4113 que eu mencionei, eles estão correndo exercício ilegal da medicina. Então as divulgações, qual é o problema disso tudo, Fernando? Confunde a população. Então se eu tenho uma medicação de fácil aquisição, como é a cloroquina, como é a ivermectina, e um médico, sobretudo um médico de renome que tem a projeção, vai para a rede social, ou vai para o programa de TV e diz assim, olha, a cloroquina funciona num protocolo de atendimento, num tratamento precoce. Quando isso não funciona, a gente tem um problema grave sanitário, porque as pessoas podem se dirigir à farmácia, compram a hidroxicloroquina e não tem medicamento que não tem efeito colateral. A hidroxicloroquina pode dar, por exemplo, complicações cardíacas, se o cidadão tiver um distúrbio de ritmo base cardíaco, e a ivermectina pode dar complicações, por exemplo, hepáticas. Eu tive notícia de pacientes que estavam tomando sistematicamente ivermectina. Então, isso tem que ser tratado, deveria ter sido tratado com a devida responsabilidade, na minha opinião, pelo Conselho Federal de Medicina, e não foi. E aí, engraçado, Fernanda, que no caso concreto, se alguém chegar no Conselho, aqui no nosso caso, no Conselho Regional de Medicina da Bahia, e der uma queixa em relação ao médico A ou médico B, eles apuram isso, investigam. Realmente há essa investigação e há essa preocupação no caso concreto. O que me preocupa só é que institucionalmente não houve a educação da população médica, e aí a gente tem que reconhecer que boa parte dos médicos não conhecem a vedação, né? Mas o papel do Conselho, na condição de autarquia federal, e não é um conselho de classe, isso tem que ficar muito claro. O Conselho Federal de Medicina, ele não é uma associação de classe, não é um sindicato, não é para proteger os médicos, ele serve para proteger a prestação do serviço médico, a saúde das pessoas e das coletividades humanas. Então, o Conselho deveria ter saído, em minha opinião, em defesa de uma postura ética desde o início, e não fez. E aí a gente tem todo esse debate aí, certamente você acompanhou semana passada, não é? A questão do senador Otto Alencar com a médica Nise Yamaguchi lá na CPI, e o país dividido porque, na minha opinião, não houve um posicionamento correto, concreto do Conselho nesse sentido. Vou parar de falar para deixar você fazer outra pergunta, senão eu falo até 3 horas da tarde aqui. Não, mas é muito importante a gente estar debatendo esse assunto mesmo, e é importante a gente ouvir a sua opinião, até por ser mestre em direito médico mesmo. A gente está ouvindo claro, da palavra de quem está ligando as duas coisas, né? O que é legal, né, do que é prático. E a gente na medicina, a gente tem ouvido isso muito, de que na medicina tudo é muito novo em relação à Covid, que as experiências têm sido mais práticas, mas tem esse outro lado também, né, do prejuízo que pode causar por estar tentando fazer na prática algo que a ciência ainda não tem essa comprovação. Quando isso parte do próprio profissional médico, porque a gente fica aqui até muitas vezes sem ter como... A gente fica aqui muitas vezes... a gente teve um problema com a conexão, né? Vamos restabelecer a conexão aí com o Alessandro Timbó, colega, jornalista e advogado, especialista em direito médico e bioética, né? Muita gente está acostumado a acompanhar o Alessandro Timbó, até na televisão, a atuação dele na televisão e tudo mais, e não conhece esse outro lado. E ele é especialista nessa área. E ele é especialista nessa área. Bom, o contato restabelecido, eu falava aqui que há uma confusão muito grande na própria população, que fica muitas vezes sem saber a quem recorrer. Porque a gente fala aqui muitas vezes no programa, olha, não vai ouvir político, gente, pelo amor de Deus, ouça seu médico. Aí de repente o médico vem
com uma conduta que está além do que a ciência está provando no momento. Como lidar com essa situação? Como é que o paciente, na sua visão, deve lidar com a situação? Porque, de repente, isso vem muitas vezes do médico que até então ele confia, mas pode estar colocando em risco também a saúde dele. Como é que o paciente deve lidar com essas duas questões aí? Essa pergunta é muito importante. Como eu estava dizendo antes da ligação cair, isso toca na questão da politização que você bem mencionou na primeira pergunta que você me fez. E aí, Fernanda, é preciso que a gente separe a perspectiva do tratamento do anúncio, tá? O tratamento, ele pode ser feito, a gente vivia e vive uma pandemia de uma doença errática, sui generis, completamente diferente de todas as outras que a medicina tinha notícia até então. Então, as alternativas, tentativas, aventuras terapêuticas, elas, nesse cenário de guerra, elas são possíveis. A grande questão é que uma coisa é você tratar um paciente, outra coisa é você anunciar que está utilizando medicação A ou B, quando essa não foi ainda comprovada cientificamente pela comunidade científica, e isso gera um mal na população, numa população indeterminada, aquele receptor da mensagem que está escutando aquilo. Então a gente fala muito de responsabilização profissional, do profissional que cometeu o erro médico, negligência, imperícia, imprudência, causou dano ao paciente individualmente considerado. Mas aqui a gente está falando de responsabilidade para a população como um todo. Um número indeterminado de pessoas que, ao escutar uma mensagem de um médico, pode querer, como aconteceu em São Paulo, não sei se você soube, o caso da paciente que chegou na emergência de Santos, exigindo o médico que ele prescrevesse cloroquina, a medicação do presidente Bolsonaro, a medicação numa clara dogmatização da terapêutica. Enquanto for do político, enquanto for do apresentador, enquanto for daquela pessoa, aí não tem muito que o paciente fazer. Porque essas pessoas, a gente não tem diretamente como responsabilizar por anúncios. A gente pode responsabilizar se estiver exercendo a medicina ilegalmente, alguma coisa do tipo. Agora, os médicos, sim, se esses estiverem na rede social, em mídia aberta, falando de tratamento a qual não tenha sido comprovada a eficácia, aí esses podem ser responsabilizados. O paciente pode, eventualmente, dar uma queixa junto ao Conselho Regional de Medicina, no nosso caso, é o CREMEB, que fica aqui em Salvador, ali em Ondina, e pode também, a depender do que seja, o próprio Ministério Público. Então, qual é o grande problema, Fernando? O paciente é vulnerável, né, na recepção dessa mensagem. Então, o paciente, na maioria das vezes, não tem como saber se aquilo que o médico está falando é verdade ou não. E muitas vezes acontece também, Fernando, do médico pegar um estudo científico que foi publicado em qualquer lugar, não é numa revista significativa, Lancet, por exemplo, uma revista reconhecida, mas pega um artigo que foi disponibilizado no grupo de WhatsApp, né, na internet, e passa como se aquilo fosse uma verdade. O paciente não vai ter como identificar se aquele tratamento... A gente está vendo isso no Senado Federal, né? A gente vê lá senadores defendendo estudos de cloroquina, que são estudos que a gente já sabe que a eficácia não é comprovada. Covid-19, Fernando, é uma doença que, na maioria absoluta dos casos, ela vai se curar sozinha, apenas com sintomáticos, né? Apenas se o paciente se hidratar, ficar em casa, tiver uma febre, um antitérmico. Então, na maioria das vezes, aí o cidadão adota um determinado protocolo com a cloroquina com a ivermectina, a maioria dos pacientes fica bom e ele atribui isso a essa medicação. Só que medicina não se faz assim. E ele pode até, repito, ele poderia até ter usado cloroquina até o início desse ano, mas a partir do final do ano passado, do início desse ano, as evidências estão no sentido de que ela não funciona, ela é ineficaz. Ora, se algo é ineficaz, não traz benefícios e traz potenciais riscos, essa medicação ela passa a ser proscrita e não prescrita. Ela não deve ser utilizada. E aí eu vejo um debate também, Fernando, de autonomia médica. Tem que respeitar a autonomia médica. Tem, mas tem que respeitar a autonomia médica dentro daquilo que a medicina baseada em evidência permite como tal. E aí, nesse caso, em meu sentir, na condição de estudioso, especialista do assunto, a minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre a relação paciente-médico.
há um grave problema quando o médico desatualizado, entendendo, sabendo que deveria saber que não funciona, coloca sujeito um paciente, no caso concreto, a um risco de tomar uma medicação e ter uma arritmia, ou no caso da ivermectina, ter uma hepatite medicamentosa. Então, esse corte é muito importante. Tratar com determinada terapêutica, a gente tem que analisar em que momento da história está, e ele pode fazer o uso off-label, como se chama, que é uma medicação que ela tem eficácia comprovada para uma outra doença, eu dou destinação diversa à utilidade dessa medicação. Aí pode até ser, mas isso depende da quadra histórica. Hoje não pode mais cloroquina. E em relação ao anúncio, que é o centro da nossa discussão aqui, não pode em momento algum. A única coisa que pode no anúncio é, depois que estiver comprovada, aí eu posso anunciar. Veja, Fernando, como é tênue a questão. Um médico, ele pode até ir para a rede social, para a mídia aberta e dizer assim, olha, turma, olha pacientes, olha a comunidade em geral, existe uma medicação que parece que tem um bom efeito, mas estudos mais robustos precisam ser feitos aí não tem problema. O problema está quando o cidadão vai publicamente e diz assim, o protocloro com cloroquina funciona. E me causa muita espécie, Fernando, quando médicos se reúnem numa associação chamada Médicos pela Vida. Inclusive teve campanha de outdoor aí em Feira de Santana, né? Eu estive aí, eu não acreditei, mas eu bati foto e vi. E isso, pelo próprio nome da associação, já é muito, quer dizer, esses médicos são pela vida e os outros não são pela vida. Qual é o médico, pelo amor de Deus, que não é pela vida? E aí, na minha opinião, Fernando, tem uma clara apropriação política indevida do discurso médico. Porque essa perspectiva da medicação funcionar no tratamento precoce dialoga diretamente e favorece a famigerada imunidade de rebanho, que é um grande problema. A imunidade, no caso de uma pandemia, tem que ser adquirida por vacina. Se eu deixo as pessoas a livre infecção para que elas contaminem-se com a doença e gerem essa imunidade, inevitavelmente eu vou ter mortes evitáveis. A questão central é essa, Fernando. Mortes evitáveis. É claro que vai ter gente que vai contrair Covid-19 e vai, infelizmente, falecer. A medicina, ela não tem uma obrigação de resultado. Esse não é o problema. Me causa muita perplexidade quando o presidente da República ou qualquer pessoa que defenda essa tese assim, mas as pessoas vão morrer mesmo, né? A gente está na chuva, tem gente que vai se molhar. É claro que as pessoas vão morrer, isso é sofismático, mas não são dessas mortes. O que a gente está falando aqui, Fernando, são do 500 mil de pessoas, que a gente está chegando nessa infeliz marca de 500 mil mortos. Muitos desses poderiam ter sido salvos se a estratégia político-sanitária tivesse sim sido diferente. Infelizmente o cenário está posto. A gente teve no meio de uma pandemia pelo menos 4 modificações aí de ministro da Saúde, né? Então e o ministro que ficou mais tempo é um não médico. Nada contra um não médico ser ministro da Saúde, porque a gente já teve ministro da Saúde que não foi médico e desempenhou muito bem o cargo, mas ele tem que seguir a ciência. E aí, assistindo ontem eu já não me lembro, que o atual ministro da Saúde, Queiroga, voltou na CPI. E é interessante como é contraditório você questionar ele, ministro, vem cá, por que o presidente não usa máscara? Por que o mandatário maior da nação, que é aquele que através, e política é símbolo, não é, Fernando? Através das suas ações, passa uma simbologia para a população, não usa máscara, não controla o presidente. É uma situação muito, na minha opinião, muito vexatória até. Me desculpe usar essa palavra, mas é a palavra que me vem à cabeça, porque ele sabe que aquele comportamento é inadequado e sujeita-se a estar ocupando aquele cargo no qual o mandatário que colocou ele lá é francamente contrário àquele posicionamento que salva vidas. Usar máscara, Fernando, distanciamento social, salva vidas. Toda vez que a gente fez o distanciamento aqui na Bahia, em Feira de Santana, em Salvador, com duras perdas, ninguém quer que o comércio feche, ninguém quer que os empregos fiquem parados, mas eles só estão parados mais do que deveria porque a gente não tomou o caminho certo. Então, o que deve ser feito agora, indo para a solução, que eu não gosto só de criticar e gosto de ir para a solução, é otimizar realmente o cenário da vacina,
não dá tempo para uma quebra de patentes. Esse é um outro tema extremamente interessante que a gente poderia conversar, que é a licença compulsória, né? Quebrar a patente dos imunizantes e das medicações. Não dá tempo, isso talvez seja importante para o longo prazo, porque essa pandemia parece que não vai sair do horizonte tão cedo, mas agora o que a gente tem que fazer é um consórcio mundial, a ONU já está com essa perspectiva de logística e distribuição das vacinas excedentárias. Os Estados Unidos está com 100 milhões de doses excedentárias. Isso não faz sentido começar a imunização nos Estados Unidos dos adolescentes, das crianças, dos jovens, se em países a gente tinha até 15 dias atrás 12 países do mundo que não receberam uma dose sequer, nem os profissionais de saúde foram vacinados ainda. Então, nesse momento, um esforço logístico de cooperação mundial é possível ser feito. Isso foi feito depois da crise de 2008 para a questão financeira. A crise financeira que abalou o mundo em 2008, ela foi resolvida, foi aí que surgiu, inclusive, o G7 ou o G20, um dos dois, se não me engano, exatamente nessa perspectiva de cooperação mundial. E existe coisa mais grave do que isso que a gente está vivendo? E os países desenvolvidos sofrem também com essa falta de imunização no Brasil, nos países em desenvolvimento, que aqui termina virando esse caldeirão de criação de novas cepas do coronavírus. Então, o mundo inteiro ganharia se caminhasse nesse sentido. E a gente tem, infelizmente, essa politização, como você bem falou. O presidente, essa semana, num discurso transmitido pelo Canal Brasil, falou que o número de mortes não é esse número de mortes, estão superestimando o número de mortes. E ainda falou que, olha, só eu estou certo no resto do mundo. Pode ser que só eu esteja certo, a gente não ganha na Mega Sena de vez em quando, não pode ser, ele fez uma piada. Então, assim, é muito grave, na minha opinião, respeitando, obviamente, as pessoas que são partidárias do governo federal, que entendem dessa forma, mas os números estão aí. Dificilmente a gente não conhece alguém próximo ou relativamente próximo que, infelizmente, faleceu de Covid-19 ou está com sequelas gravíssimas depois de um quadro de Covid-19. Pois é, infelizmente a gente chegou nesse ponto já. Eu falava semana passada aqui no programa sobre isso, né? Que a gente, no começo disso tudo, todo mundo conhecia alguém que teve Covid. Hoje a gente chegou no ponto que todo mundo conhece alguém que morreu de Covid. Exatamente. Isso é gravíssimo, isso é muito grave. Exatamente. E aí, Fernando, eu queria tocar no ponto, não sei se ia me perguntar isso, mas na semana passada teve uma comoção, uma certa comoção muito grande em relação ao depoimento da médica Nise Yamaguchi, que é uma médica muito respeitada, ela tem sua pesquisa em oncologia e foi apertada pelo senador baiano Otto Alencar, na minha perspectiva, da forma adequada. Teve toda uma comoção, não, que ela foi desrespeitada, que ela foi destratada. O Conselho Federal de Medicina, inclusive, soltou uma nota, o presidente do Conselho, um vídeo. O que me causa espécie por que o Conselho não se posicionou ao longo da pandemia inteira em relação a esses tratamentos precoces que não têm comprovação e que ferem o artigo 113 do Código de Ética Médica, tá? É claro que todo mundo merece respeito e, na minha avaliação, não houve um desrespeito no sentido jurídico da palavra. Não houve uma injúria, não houve uma calúnia, uma difamação, não houve uma agressão. Simplesmente, o senador, ao fazer questionamentos básicos, ele montou a estratégia discursiva dele. Política é isso. A CPI ela foi instaurada justamente para apurar os fatos e as pessoas que concorreram para esse cenário desastroso que a gente tem. Então é natural que as pessoas que advoguem tratamento precoce, advoguem isolamento, imunidade de rebanho, vão ser mais apertadas do que as outras. E ela gaguejou daqui, gaguejou de lá, e ele perguntou, teve realmente questões que ela respondeu e que o senador não escutou e falou a mesma resposta. Mas ela falou muito baixo, de máscara, ele não ouviu, então faltou inteligência emocional dela para dizer, senador, eu falei exatamente isso que o senhor acabou de dizer. Aliás, na condição de médica, me desculpe, mas eu gostaria de sugerir também uma audiometria para o senhor, porque parece que o senhor, entendeu, Fernando? A discussão política versa dessa forma. Antijuridicidade não está no comportamento dele. Antijuridicidade está no comportamento da Nise, que, como a gente falou aqui no início da entrevista, infelizmente, infringiu dispositivos éticos, médicos e infringiu dispositivos legais na minha leitura.
E esse é o cerne da questão. Então, você dizer, que ela foi destratada, que ela foi... É claro que causa uma certa emoção na gente, sempre quando a gente vê um opressor oprimindo alguém publicamente. Mas faz parte. Infelizmente, a política funciona assim. Quantas pessoas passaram pela CPI e não foram constrangidas nessa e em outras CPIs? É natural. Você tem que sair preparado. Se você sai publicamente em defesa de uma medicação, como o próprio senador falou, não estudou, né? Você tem que estudar e você tem que ir com os argumentos. Né? Então, outras pessoas que são contrárias, que são do governo, que são da situação, não são da oposição, foram lá e deram as suas assertivas. A doutora Anísia, infelizmente, não virou meme, né? Virou meme. E eu não estou aqui dizendo que as mulheres não merecem respeito, os idosos não merecem respeito. Claro que merecem. Entretanto, quando uma pessoa comete um ilícito, seja ele um ilícito administrativo, que é o caso do Código de Ética Médica, ou ilícito criminal, que é o caso da violação através do artigo 282 do Código Penal, essa pessoa tem que ser inquirida. E ali é uma comissão que serve para investigar. Então, eu acho que utilizar o argumento feminista, de minoria ou de idoso, naquele caso concreto, enfraquece o próprio movimento feminista e de preservação das, entre aspas, minorias, tá? Então, essa é só minha opinião. Eu, inclusive, fiz um post sobre isso, fiz um vídeo explicando isso, e várias pessoas discordaram de mim. O debate é público, eu aceito discordância, mas ninguém que discordou de mim fundamentou juridicamente por que eu estava errado, ou sociologicamente, ou o que seja, né? Ficou nessa esfera subjetiva do constrangimento da médica, mas repita-se, o constrangimento da médica está no fato de que ela está incorrendo em ilícitos e que ela não foi preparada porque não tem argumento, simplesmente porque não é possível você defender a utilização de uma cloroquina. Tem uma médica aqui da Bahia, inclusive, acho que é de Porto Seguro, que tem os resultados segundo o WhatsApp bolsonarista, de que ela tem resultados muito bons, mas não adianta você ter um resultado se isso não é sujeito aos pares. Não se faz ciência dessa forma, né? E qual é o grande problema desse tratamento precoce? Quando você diz à pessoa que o tratamento precoce vai funcionar, a pessoa se convence de que não, eu estou imunizado aqui, eu estou tratado aqui, eu não vou para o médico, eu não vou tomar vacina, eu não vou fazer aquilo que deveria ser feito. Entendeu, Fernando? Esse é o problema maior de tudo isso. Pois é, Timbó, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de falar conosco, é um debate importantíssimo e que cabe a todo momento, né? A gente tem novos episódios da pandemia, infelizmente a gente sabe que vão ter mais e a gente precisa debatê-los sim, sobre essa ótica. Muito bom falar contigo, é muito bom ter esse momento de entrevistá-lo e até a próxima, viu? Acho que eu vou incomodar um pouquinho mais durante essa pandemia, volta e meia, porque é um debate que vale muito a pena. Com certeza, Fernando. Se for um debate envolvendo direitos médicos, envolvendo legislação, envolvendo toda essa relação paciente-médico-coletividade, conte comigo, que para mim é uma grande satisfação. Aliás, eu queria parabenizar você, Frei Jorge, Bárbara, Ana, a Rádio Sociedade como um todo, por fazer esse debate público, né? Trazer essa discussão ao público e permitir essas informações. Veja, Fernando, esse nível de informação e essa distinção que a gente fez aqui entre anunciar e tratar, eu não vi ainda um veículo de comunicação tratar disso, não vi uma Globo News, uma CNN, na própria CPI, né? No episódio da semana passada, que eu mencionei que a conduta do senador era acertada, inclusive um assessor, alguém que trabalha com ele, falou: o senador estava querendo falar com vocês, não falou comigo, nem me ligou, mas se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, eu vou dizer: senador, você tem que tocar nesse ponto na CPI. Uma coisa é a possibilidade de tratamento, outra coisa é um anúncio, e capitular para deixar claro para a população brasileira que essa conduta do CFM e dos médicos, ela é contrária àquilo que a lei determina expressamente. Fernando, grande abraço. Valeu, conversamos então com o Alessandro Timbó, colega jornalista, né, advogado, especialista em direito médico.